Oi, oi, gente! Então, estamos aqui no segundo episódio do Pod Nutri. O primeiro episódio aí foi muito legal, acredito que todos vocês já assistiram. Se não assistiram, volta lá assistir também. E hoje temos uma convidada muito especial, uma colega profissional, mas também amiga, né, que a profissão nos uniu, né, trouxe uma amizade aí muito legal que a gente fez. E quero apresentar para vocês, é a Luciane, a Lu, né? Ela é proprietária da Deon, farmácia de manipulação aqui da cidade de Indaial, e também tem uma em Timbó, né, Lu? Isso. E hoje a gente vai falar com vocês um tema que é um tema muito perguntado para mim no Instagram. É um tema que faz parte do meu dia a dia do meu filho, de muitos pacientes também, né? Que é a vitamina D, né? Mas antes de falar sobre a vitamina D em si, quero deixar a Lu falar um pouquinho sobre a trajetória dela na farmácia, quanto tempo que ela está aí vivendo, né, na manipulação. E então, Lu, é um prazer te receber aqui. Muito feliz em te ter aqui como parceira aí desse projeto tão lindo, né? E se apresente aí para o pessoal. Bom, gente, então, sou a Luciane, né, proprietária das farmácias Deon de Timbó e de Indaial. Sou farmacêutica, né, a minha farmácia de manipulação, o setor magistral em si é minha paixão, né, e iniciei nesse ramo em 99, então faz alguns aninhos aí, né, eu comecei como funcionária, claro, né? E daí depois fui adquirir uma franquia e fui, né? E fiquei à frente de duas farmácias, no caso da de Timbó e de Indaial. E desde então a gente vem, né? Trabalhando com os profissionais também, né? Além de atender os pacientes, né? Uhum. Então atendendo vários prescritores. Né, e numa dessas, né, visitas e a gente se conheceu e a partir daí também começamos uma amizade, né? Então sempre que a Thay precisa de alguma coisa a gente está aí também e vice-versa. Temos um filho com nome em comum, nome, né? Temos filhos com nomes em comum. Os Arthurs. Capricornianas. A gente é parecida em algumas coisas, assim, gosta bastante de falar, tá? Né? Então, e eu agradeço, é claro, né, a oportunidade de estar aqui falando também para vocês, conversando, batendo esse papo e sobre esse assunto tão importante, né? Eu não sei se eu já cheguei a falar para você, mas quando eu comecei na área da manipulação, um dos primeiros trabalhos que eu levei para todos os profissionais, porque, né, a vitamina D em si, ela é para todas as áreas. E, nossa, quando eu levei isso há alguns anos atrás, não se falava muito da vitamina D. E eu olhava, assim, no rosto dos profissionais, os profissionais, assim, meu Deus, o que essa louca tá falando? Né? Então, assim, e hoje a gente vê o quão importante e, né, a gente vê essa trajetória, né, claro que estudos também foram feitos em relação a isso, né, da vitamina D, e ela ficou evidenciada pós-Covid, durante, né, a pandemia, da importância de ter, né, então foi bem evidenciada, então é um assunto bastante importante, né? E fico feliz de poder contribuir aqui para vocês também com essas informações. Claro, sem dúvida. E assim, a vitamina D até na minha época de faculdade mesmo, eu não lembro assim de ter tanta evidência de estudo em cima dela, né? De teoria, né? Em sala de aula, sabe? Foi depois, em pós-graduação, em, né, estudos complementares, que eu fui conhecer mais a fundo os benefícios da vitamina D, que são inúmeros, né? Sim. Então, a gente quer hoje trazer mais conhecimento para vocês, até para entenderem melhor o que de fato é a vitamina D e o que ela pode fazer no nosso organismo, né? Então, eu vou começar falando um pouco sobre a parte
do início da vida, né? Que, de fato, durante a fase gestacional já é muito importante, né? Hoje eu trago ela na prática diária para vocês com o meu filho, mas tanto no acompanhamento gestacional, né? Na gravidez das gestantes, a gente faz a prescrição, é muito importante a utilização, ajuda a prevenir muitas coisas, modulação do sistema imune, previne depressão pós-parto, ajuda a prevenir diabetes gestacional, enfim, muitas intercorrências que são desagradáveis e a gente consegue, né, prevenir aí durante a fase gestacional com esse uso, né. Mas falando em nascimento, né, ao nascer, a criança, como um protocolo já da Sociedade Brasileira de Pediatria, ao nascer deve ser suplementada com a vitamina D e vitamina A, né, pelo menos 400 UI diário, né, que UI significa unidades internacionais, né, que é a forma em que a gente dosa ali a vitamina D na hora de oferecer, né, e manipular também, né, no caso. E esse protocolo, ele vai até 6 meses ou 1 ano, né, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é até 1 ano, mas muitos médicos acabam prescrevendo até os 6 meses, né? Por que esse protocolo acontece, né, Lu? Basicamente, eles indicam por uma questão específica, que é o raquitismo, porque tem muitas regiões no mundo que é predominante o raquitismo, que a criança não tem, de fato, o desenvolvimento ósseo como deveria ter, né? Por quê? Porque a vitamina D, ela faz parte da modulação da formação do esqueleto ósseo, porque ela participa do metabolismo de cálcio e fósforo, que juntos vão formando o tecido ósseo, né? E aí a criança que está em uma fase aí de crescimento, de alongamento dos ossos, que precisa, né, ter todo esse suporte aí de micronutriente, então é importantíssimo que faça uso dessa vitamina, né? Mas ela não é importante só nisso, né? Ela traz inúmeros benefícios para o organismo, que são pouco comentados, né? E é o que a gente quer trazer hoje para que vocês entendam o quão ela pode ser eficaz, né, em outras situações. Uhum. No caso do Arthur, né, do meu Arthur hoje, ele tá com 2 anos, né, e ele suplementa diário já hoje 1000 UI, né. Ele já tá com a vitamina D boa, né, ele tem um valor bom aí que a gente fez dose no exame de sangue, né, dosou. Mas eu continuo fazendo a suplementação dele porque trouxe outros benefícios, né? O Arthur, eu já comentei várias vezes contigo, o Arthur não fica doente, né? Uhum. Eu não gasto com medicamento, então para mim a suplementação de vitamina D, que é uma suplementação de baixo custo e traz tantos benefícios, né? Então não tem por que eu não suplementar, né? Sendo que é difícil a gente adquirir essa vitamina via alimentação, né? Muito difícil. E tem outra questão também, que é a cor da pele, né? Quanto mais escura a pele, mais difícil para absorver, né? Para ativar a vitamina D via raio solar. Então, o Arthur, meu pequenininho, ele já tem a pele mais morena, porque a família dele, de parte de pai, é família negra, então ele tem uma tendência à pele mais morena, e acaba com que a exposição solar já é pouca. É pouca, né? Também, né? Não e a gente está numa fase agora de inverno em que fica o tempo todo coberto, então para mim é muito importante estar suplementando isso para ele, né? Uhum. Então, Lu, eu quero te pedir, né, para comentar um pouco mais, porque a Lu, ela entende muito de vitamina D também. Não. Vamos lá. Veio para tentar contribuir um pouco também, claro. Então, a vitamina D, como a Tainara falou, eu também suplementei o meu filho, né? Claro que a gente precisa pensar num todo, né? A gente não está falando aqui que é a salvação da pátria, que vai dar a vitamina D e a criança não vai mais ficar doente. Não não é nesse sentido. É um conjunto, claro, de alimentação com a vitamina D. A gente precisa ter isso bem claro, porque, assim, as vitaminas em si que as células precisam, né, para serem ativadas e para que elas façam o que elas precisam fazer,
a gente precisa dessas vitaminas, e essas vitaminas a gente não consegue, a gente não fabrica essas vitaminas, a gente vai utilizar ela, vai, na verdade, conseguir suplementar através da alimentação. Então, só a vitamina D não resolve, tem que ter junto contexto, as o restante, o contexto que vem proveniente da alimentação. Esse é um primeiro ponto, né? A vitamina D em si, como a Tainara falou, a gente tem fontes, né? Que principalmente as mesmas fontes de ômega 3 são as fontes de vitamina D. Se a gente já não consegue suplementar o suficiente ômega 3, imagina a vitamina D, né? Então, porque a vitamina D, diferente das vitaminas, de outras vitaminas, até ela é chamada de vitamina, mas não é o nome correto, né? Mas a vitamina D em si a gente produz, né, que é ativado através do sol, né, da exposição solar. Mas não é o suficiente, como a Tainara falou, a gente acaba não ficando uma quantidade suficiente exposta ao sol para que a gente, né, consiga fazer essa produção, diária, porque a gente precisa dessa não adianta a cada 15 dias ficar lá pegando 20 minutos do sol, que não é o suficiente. Não tem como, né? Então, é necessária essa suplementação, sim, né? Tanto para, como você falou, não é só uma questão óssea, é uma questão de sistema imunológico. Como a gente produz a vitamina D, né? Como eu estava falando da questão das vitaminas, as vitaminas, quando a gente pega do alimento, né? As outras vitaminas, elas são mais para suprir a necessidade das nossas células, para que as células, né, como eu falei, façam as funções dela. No caso da vitamina D, ela tem uma ação endógena, quer dizer, dentro da gente também, mas de todo o organismo, não é só nas células, ela participa, tanto é que a formação dela, ela está junto com a formação de outros hormônios, por exemplo. Ela faz parte de vários sistemas, todo o sistema, né? Então, ela vem para ativar outros sistemas, inclusive o sistema imunológico, né? Então, é por isso a importância dela, né? Para o nosso organismo. A gente ela participa praticamente mais de 80 funções no nosso organismo. Nossa, e a gente pensa só, para o metabolismo de cálcio, na verdade, para grudar, né? O cálcio e fósforo no osso, né? Vamos falar assim de uma forma mais, né? Não, ela não participa só disso, né? Então, tem várias outras funções. E a criança, como ela está numa fase de desenvolvimento, ela precisa desse suporte até mesmo para que o restante também funcione. Ela está formando o sistema imunológico dela, ela está, né, descobrindo, tudo, né? Em contato, principalmente quando vai, a gente fala, né, da pré-escola, fala assim, meu Deus, começou a ir para a escola, começou a ficar doente, né? Então, o Arthur também, o meu filho também teve essa fase de escola, mas de ir para creche, né? E também, daí nariz escorrendo, né? Acaba tendo porque tem esse contato, mas a partir do momento que... E é importante esse contato também, né? É importantíssimo, porque até os 7 anos ali é onde a gente está formando a nossa resposta imunológica, o que vem pela frente, né? Claro que a gente tem contato a vida inteira, né? Sim. Mas, principalmente a resposta, a memória imunológica, a gente está nesse período de 7 anos. Nessa primeira infância. Nessa primeira infância. Então, você fazer especificamente, aqui a gente falando, né, a suplementação da vitamina D não é uma coisa assim, meu Deus, né? Vai salvar o mundo, vai salvar o meu filho de tudo. Mas é bastante importante. Então, assim, se já é difícil, sem... Mais ainda, né? E aí, associado a uma boa alimentação, a Tainara acompanhou também, eu também tive todo um cuidado com meu filho em relação à alimentação, dos 1000 dias, né? Então, a gente também... fui bastante criticada, porque o meu filho está com 8 anos hoje, né? Então, a gente 8 anos atrás, então, meu Deus,
Deus, mas ela cresceu comendo, né? Então, assim... E a gente ouve muito isso. Muito, né? Mas eu vejo, e assim, e é fato, você conversa com mães que tiveram esse cuidado, você vê uma diminuição realmente, exato. Né? Das recorrências médicas e tudo mais. Isso mesmo, não quer dizer que não vá, mas assim, é muito mais difícil, né? Eles são mais fortes imunologicamente falando. Então, o Arthur, até hoje, com 8 anos, ele tomou antibiótico uma vez, ainda porque eu fiquei... Tentou o máximo evitar, né? Tentei o máximo, uma vez só. Então, em 8 anos, né? Então, não tô dizendo que eu sou o máximo como mãe, não é isso, mas é que realmente a gente vê que faz a diferença, né? Você que acompanha as mães que faz esse trabalho, assim, você consegue ver, né? E assim, Lu, quando a criança fica recorrente, doente também, dificulta até o processo de alimentação. Sim. Porque a criança perde o apetite, a criança acaba dormindo mais, tem mais febre, os medicamentos acabam interferindo, né? Então, além né, da parte de medicação como um todo, que vai atrapalhar a alimentação, vai trazer mais custo como um todo aí para os pais, porque daí não consegue trabalhar, daí tem que ficar com a criança, daí é todo um contexto. E se a gente puder prevenir muitas coisas, quem vai acabar tendo esse reflexo positivo, além da criança, somos nós também, né? Que vamos estar mais tranquilos, né? Sim, com certeza. E assim, a vitamina D, ela é uma vitamina muito fácil de dar para a criança, sabe? Principalmente... E custo também, não baixo custo, elevado, então assim... E assim, Lu, uma coisa que eu defendo muito é a vitamina por manipulação. Porque quando a gente compra vitaminas, maioria prontas, assim, de indústrias farmacêuticas grandes, aquelas que a gente compra na farmácia mesmo, farmácia comum, a gente acaba comprando umas vitaminas que já têm acrescido conservantes, açúcares, e é tudo que eu não acho interessante oferecer. Principalmente nos primeiros para a criança nos primeiros meses, anos né? de vida, né? Uhum. E quando a gente opta em fazer uma vitamina manipulada, a gente consegue evitar colocar todos esses corantes, né? Aromatizantes e tudo. Até porque aí entra uma outra questão, às vezes tá que as pessoas questionam, mas é que a validade é menor, né, e tudo mais, justamente porque a gente não coloca, principalmente vitamina D para criança e, né, até mesmo para adulto também, por quê? Porque a ideia não é que ele fique guardado. Por 2 anos, né, a gente quer que a pessoa utilize, né, se é para fazer a suplementação, tem que suplementar diariamente, né? Então, não é para deixar suplementar a gaveta, né, então, meu Deus, mas é que a validade é curta, não, é porque é para você tomar mesmo. É porque é para usar. É para usar, né? Então, às vezes aparece essa questão da validade. Mas a gente acaba fazendo em quantidades menores também, para que justamente você tenha uma rotatividade, que você consiga fazer mais vezes, né? E ter o benefício dela sem ter esses aditivos, sem ter principalmente para criança, né? E assim, a vitamina D, ela é uma vitamina lipofílica, né? E o que significa isso? Que ela precisa de óleo. Né, de gordura, para ser absorvida pelo corpo, né? Isso. E diferente de outras vitaminas que precisam de água, né? A vitamina E, a vitamina D, a vitamina E, A e K precisam de óleo, as outras precisam de água para sua absorção. E isso influencia bastante. Isso influencia bastante. Na suplementação também. Muito, né? Porque não adianta eu suplementar uma vitamina D e não consumir nada de fonte de gordura. Uma vitamina D que não seja manipulada com óleo, né? Uma vitamina D sem óleo. Digamos, uma vitamina D em cápsula
ou em comprimido, que eu já vi, Já tem. né? Hoje existem as opções, também, justamente falando dessa questão dessa afinidade dela para ser absorvida, ele até pode ser feito em cápsula, até trouxe alguns exemplos ali, né, de como, Legal, do ótimo. que tem de manipulado, mas existe recipientes, que é o que completa a cápsula ali, que tem essa afinidade. Então, ele acaba... Então, a importância também de saber o que tem dentro da cápsula é justamente, se tem esse recipiente que ele é lipofílico, que tem essa afinidade por gordura, vamos dizer assim, né? Para que a vitamina D seja absorvida, mesmo que seja em cápsula, né? Eu até trouxe algumas opções aqui. Vamos mostrar aí pro pessoal. Aqui. Essa daqui eu acho que todo mundo já conhece, né? Que a Tainara usa, que é diariamente. A mais fácil também de ser administrada, no caso, né? Para criança, porque ela é em gotinhas, né? De óleo, então... e é fácil de dosar as gotas? De dosar, então a dosagem ela está por gota, então você não precisa colocar, né, uma quantidade muito grande, é uma gotinha, né, e pronto, claro, dependendo da dosagem, no caso de adulto, às vezes precisa tomar mais gotas, mas são gotinhas, e é fácil porque não tem gosto, é um óleo, então acaba a aceitação de crianças, independente da idade, é muito grande, né? A gente tem a opção em cápsula também, só que qual que é a diferença? Como eu falei, ela tem um recipiente que vai ajudar na absorção da vitamina D, um recipiente lipofílico, né? E, além disso, tem a opção também de fazer ele em cápsula de tapioca, que aí a criança aí pensando em crianças maiores, é claro, né? Que às vezes tem dificuldade de engolir, né? Então são cápsulas que podem ser mastigadas. Aí você mastiga, porque elas são de tapioca, né? Então você mastiga ela e engole. Então é bem tranquila também de ser administrada para crianças que têm dificuldade. Outra opção é abrir. Você pode abrir também, a cápsula. Adiciona, né? Porque como ela tem esse recipiente, você adiciona até mesmo no alimento, se for o caso, e faz a ingesta. Porque não tem um gosto, né? Alguma coisa que vá interferir no sabor. E também, uma outra opção que hoje existe é na forma de pastilhas. A gente fala que é pastilha para ser mais fácil, mas o nome correto seria comprimidos orodispersíveis, né? Que você coloca sublingual e deixa dissolver. Nós colocamos geralmente um gostinho de cacau, né? A única restrição nesse caso aqui seria para crianças menores de 2, 3 anos, porque até 3 anos a gente, né, opta mais por óleo, porque essas daqui, daí elas têm um pouquinho de sucralose. Então, acaba sendo, né... que é um açúcar, uma forma de açúcar. Mas ela tem cacau, que é cacau mesmo, né? 100%. 100%. Então, só para dar um gostinho, para tirar um pouquinho o gosto da pastilha. Mas é uma outra forma também para, às vezes, crianças maiores, né? Porque... que não conseguem engolir uma cápsula. E também acontece muito de crianças maiores que já tomaram muita medicação, coisa assim, elas têm uma ressalva por tomar algum medicamento de forma de suplementação, né? Tem. Então, essas pastilhas que a gente consegue colocar ali com o cacau, acaba atraindo um pouco mais essas crianças e facilitando, né, a oferta. E isso, assim, tem várias outras formas também. Aqui eu trouxe algumas, né, mas a gente tem outras formas, só que essas são as melhores, as mais indicadas e as mais aderidas as mais também. prescritas assim, também. Que a adesão é maior, né, em relação às crianças também, dessas formas farmacêuticas.
Legal. Tem, às vezes, outras, a gente já fez em calda de chocolate, já fez, assim, algumas até outras... em goma, né? Em gominha, então a gente tem umas outras, né? Para casos mais específicos, porque assim, né? realmente tem casos muito específicos, assim, que a gente precisa buscar uma solução. Que né? São as crianças que têm realmente uma restrição alimentar, restrição não no sentido patológico, mas uma restrição, né? Uma seleção, né? Assim, elas são muito seletivas em relação a alimentos, então às vezes a gente precisa dar uma rebolada para ver o que consegue, né? Fazer, né? Bem legal. Mas o mais recomendado, assim, que a gente utiliza mesmo é em óleo, porque pela fácil via de administração e é rápido. Absorção rápida, porque é via sublingual, então você tem um aproveitamento melhor também, né? E como eu falei, não tem gosto. E assim, tem, gente, né? é muito efetivo, tá? Eu faço no Arthur, fiz os exames e realmente a gente vê nos exames como a ação dela é eficaz, assim, funciona mesmo, tá? Sim, não. Né? Não tem... E assim, o recipiente que a Lu falou, até para vocês terem ideia de como é algo super natural, geralmente é utilizado azeite de oliva, né? Isso. Né? Então... É o azeite de oliva, às vezes óleo de girassol também, né? Tem óleo de amêndoas, às vezes que também é utilizado, depende às vezes do prescritor, mas são tudo óleos, né? Que super são, naturais, assim, né? Já vem até desodorizado, porque alguns às vezes tem um cheirinho, assim, mas já tiram. Então, é bem fácil, bem limpa, né? Bem limpa essa via de administração. Legal. Aproveitando, né, que a gente está falando sobre essa questão, Lu, tem uma dúvida que eu recebo sempre no meu Instagram, né? Porque é engraçado, assim, eu posto todos os dias a mesma coisa, mas todos os dias vem uma questão diferente, uma pergunta diferente, uma dúvida, né? E às vezes a dúvida de uma pessoa é de outras, mas nem todo mundo quer ali perguntar, né? Uhum. Tem muitas vezes que eu ofereço a vitamina D pro Arthur, ele abre a boca, eu doso ali, coloco, e ok. Mas tem dias que eu quero sozinho, eu quero colocar, daí eu deixo, né? Enfia a cânula, e ele vai lá, enfia a cânula lá dentro, né? E aí me perguntam, mas quando ele coloca assim na boca, não tem risco de contaminação, né? Então eu queria pedir a tua opinião em relação a isso, né? Então, a contaminação, ela acontece como em qualquer outra situação a partir do momento que você abre, né? Então, o meio em si, ele é contaminado de uma certa forma, claro. Mas claro que ali é uma exposição direta, né? Você tá com a baba ali, né? Com a saliva e acaba colocando dentro do frasco. Existem algumas necessidades para o crescimento de bactérias, principalmente, né? De bactérias, que é umidade, ou seja, precisa ter água, e temperatura. Ela precisa ter a junção dos dois. Só um em si não vai, né, proliferar, não vai crescer. Então, no caso, por exemplo, dessa daqui, ela é óleo. Então, não tem água dentro, não tem um meio que seja propício para que as bactérias se proliferem, né? E a questão da umidade, da temperatura também não, porque você vai deixar num lugar, né, porque a temperatura teria que ser maior que... Teria que ser em 36 graus, mais ou menos, 37. No nosso alto verão aqui. Isso. Então, assim, teria que ter uma temperatura... E teria que ser a junção dos dois, né? Não estou dizendo que é impossível, não é isso. Sim. Tanto é que a gente coloca conservantes, mas assim, às vezes os conservantes é mais para que a solução não fique... Porque a gente tá falando em óleo, né? Daí fica rançoso, fica, né? Então, às vezes é mais nesse sentido do que de bactérias em si, né? Nessa solução, nesse óleo. E como eu falei também, não é uma coisa que você vai dar todos os dias, você vai... não vai ficar 2 anos isso fechado, né? Que vai, meu Deus do céu, vai chegar no final, vai crescer coisa aqui que a gente nem sabe, né? Um frasquinho desse ali tem 10 ml, né?
Tem. 10 ml, Tem 20 né? ml. Ah, 20 Ele ml. tem 400 gotas. 400 gotas. E aí dá para um bom período, mas é um período que, depende se vai tomar uma gota ou, né? Às mas vezes não, até acaba escapando. O único gotinha a mais. a minha maior preocupação não seria a questão da contaminação, mas seria de quebrar a cânula a hora que coloca na boca, né? Já porque aconteceu ela uma vez com uma paciente minha. de vidro. Então, assim, só precisa tomar esse cuidado, porque às vezes daí a criança tá lá e morde, daí pode quebrar na boca. Por isso eu tenho um recado muito importante, né? Uma questão que é fato, assim, ó. A criança, ela vai fazer, exato, também vendo você fazer, né? Eu tomo todos os dias também a minha vitamina D, que também é em gotas e também é cânula de vidro, né? E sempre tomei na frente do Arthur. Então, ele sempre soube que é um negócio que é pra apertar, ficar ali, que não tem o morder ou ficar, porque ele vê eu fazer, né? Eu acabo não postando eu tomando, né? Só ele, né? Mas, ok. Só que é muito importante eles visualizarem, né? Porque tudo que a gente coloca na rotina de uma criança, eles a imitação é um ponto de segurança para eles, né? Com certeza. Então, pô, ela também tá fazendo, então, né, tá tudo certo. E não quer dizer que só a criança precisa de vitamina D, né? A gente tá falando aqui muito no contexto infantil e tudo mais. Mas nós também, muitas vezes, precisamos, né? E eu recebo muitos adultos, adultas, eu digo porque eu trabalho muito com gestantes, né, com deficiência de vitamina D. Então, aqui na região é muito, olhar, né? Então, assim, não digo se você mora mais na linha acima do Equador, né? Até tudo bem, mas mesmo assim, hoje em dia, a exposição solar em si, ela não é muito, né? Claro, com exceção de quem trabalha, às vezes, né? Exposto ao sol, né? Exposto ao sol, tal, né? Mas para nós que ficamos mais fechados, que, né, temos pouca exposição, a maioria, se for fazer exame, vai dar baixo. E isso influencia. É engraçado porque já tiveram casos que a pessoa assim, meu Deus, eu comecei a tomar vitamina D e eu sou outra pessoa, no sentido assim disposição, de né? Disposição e tudo mais, claro, né? Porque você está realmente suprindo a tua necessidade, você tá dando suporte pro teu organismo também, né, como eu falei, ela faz parte do sistema, da cascata hormonal ali. Então, imagina, você tendo essa suplementação também, você acaba ajudando em várias outras coisas, né? Exatamente. E mais uma questão, Lu, que eu acho importante a gente comentar, né? Que me perguntam assim, a vitamina D, eu posso chegar na farmácia lá de manipulação e comprar, né? Porque tem doses mais baixas, assim, que são mais tranquilas, né? Mas a maioria não, né, Lu? Acho legal a gente deixar isso bem ciente pro pessoal, né? Isso. Que não é uma suplementação que tu pode simplesmente pegar e fazer a qualquer momento, porque assim. eu quero começar a suplementar 50 mil unidades por dia. Não, né? As dosagens padrões, que são de 1.000 unidades, 2.000 unidades, que são as necessidades diárias, né? Que é para manutenção, não tem problema. Você pode, né, fazer a utilização dele, só que assim, é para manutenção. E aí, se você pensar, a minha vitamina D tá baixa, né? Eu vou utilizar só o da manutenção, eu só vou suprir a necessidade, mas ela vai continuar baixa. Porque você não vai ter um aporte maior para poder aumentar a tua vitamina D sérica. E aí depois manter ela alta, e manter ela alta, né? Então, não vai conseguir isso. Então, precisa realmente de um acompanhamento, até porque existe um cálculo que se faz da dosagem para a necessidade que você precisa aumentar no teu exame. Então, não é assim, hoje eu vou começar a tomar 50 gotas. Porque na época do Covid, o pessoal chegava desesperado, né? Sim, eu quero vitamina D. Eu quero tomar 50 mil unidades por dia. Gente, não é assim, né? Então, assim
como tudo na vida, a diferença entre, como é que é, o remédio e veneno é a dose, né? Então, assim, precisa realmente ter essa consciência. Dosagens mais baixas, de 1.000 unidades, 2.000, que é o que seria a dosagem de manutenção para um adulto, né? Não tem problema, você pode, né, fazer, comprar sem a prescrição, mas para que você aumente realmente os seus níveis séricos, você precisa de um acompanhamento, você precisa saber exatamente o quanto que você... Senão você vai estar só ali mantendo. Se a tua vitamina D tá a 20, você vai fazer suplementação de 1.000 ali, você vai só manter aquela o ideal é fazer um exame de sangue, dosar realmente quanto que tá, né, e buscar um profissional que calcule qual que é a tua dosagem que você vai precisar, uma dosagem de choque, né, para aumentar esses teus níveis no sangue, né, você aumentar esses níveis para daí depois, então, sim, você só mantém. Aí, você só mantém, porque há um consumo disso. A gente precisa entender que o nosso organismo... Ela não vai ficar alta por períodos longos, né? Assim como a gente fala de colágeno, de cálcio e tudo mais, existe um consumo. A gente está suplementando porque a gente precisa. É um consumo diário, né? Então, se você só repõe o que você está consumindo, vai manter... Vai ficar naquele valor. Vai ficar naquele patamar, né? Então, para esses casos, se realmente, poxa, eu preciso aumentar minha vitamina D, procure um profissional para fazer o cálculo, para que você consiga atingir o valor ideal, e aí depois disso você só mantém. Exatamente. E é uma coisa que não é para um mês, é um uso prolongado, né? Para a vida inteira. A vitamina D, eu digo assim, se tem uma vitamina que é para a vida inteira, é a vitamina D. Assim, ela é essencial mesmo, assim. E eu acho importante, então, agora a gente só dar aquela pincelada, assim, final, Lu, para as pessoas entenderem, né? A gente realmente não tá aqui falando que a vitamina D salva vidas, que ela vai dar um 360 na vida, na imunidade, na saúde do seu filho ou na sua mesma, né? Mas ela vai influenciar muito no sistema, só mais focado na importância, né? Na importância dessas... dela aliada a todo o contexto, né? Que é a alimentação, atividade física, hidratação, tudo isso precisa estar em equilíbrio, né? E a suplementação, ela vem como um aliado, né? Para fazer essa cascata toda aí do nosso organismo funcionar de forma eficaz, né? Suprir as nossas necessidades diárias, né? Como eu falei ali, e para suprir as nossas necessidades diárias, a gente precisa suplementar e precisa da alimentação, a gente precisa da atividade física. Eu acho que tá todo mundo já cansado de ouvir falar disso, que é uma tríade ali, né? Então, assim, precisa realmente cuidar de todo o processo, porque senão entra em desequilíbrio também. Uma coisa sempre, se uma coisa tiver em falta, sempre vai estar ali, né? Faltando. A gente sempre vai estar sentindo, né? Mas ao mesmo tempo, eu sempre falo, assim, às vezes me perguntam, meu Deus, mas por quanto tempo? O que tudo eu tenho que tomar? Assim, você tem que tomar o que você conseguir tomar todos os dias. Então, assim, também não adianta você ter 50.000 coisas para tomar e tomar uma vez na semana. Exato. Não resolve. Então, assim, vou focar na vitamina D. Ok, foque na vitamina D, mas faça todos os dias. E também É bom que tu puxou esse assunto, também tem uma coisa muito importante. Em que horário tomar? Passou hoje, amanhã não tomei, então não vou tomar mais porque estava recomendado que era para tomar de manhã em jejum. Gente, não se atentem a isso. O importante é tomar, tá? Claro que, principalmente para uma criança, quando a gente coloca dentro de uma rotina, fica muito mais fácil, porque a criança precisa de rotina e precisa de previsibilidade, né? Eles trabalham muito melhor assim, eles vivem muito melhor assim. Mas, para aceitação, se aconteceu, passou amanhã, esqueci de dar, não deu, posso dar à noite? Pode. Deve, né? Não, e é bem isso, assim, aí, e continuando a questão ali de, se fizer um dia ou não fizer, e também, assim, não faço atividade física, não cuido da minha alimentação, então não vou tomar.
né? Tome. Claro que o ideal é estar com você tudo, né? fazer tudo, mas assim, qualquer coisa que você fizer que ajude o teu organismo, independente do que seja, eu faço só uma caminhada, ou não faço nada, mas qualquer coisa que você fizer é melhor que nada. Né? Exatamente. Então, assim, que a gente, às vezes a gente quer o perfeito, né? Eu vou suplementar, vou fazer atividade física, vou cuidar da alimentação. Ok, mas às vezes não consegue, você não consegue fazer tudo isso 100% também. Então, consegue fazer suplementação? Faça suplementação. É melhor do que não fazer nada. Do que não fazer, né? E também, assim, depois que entra na rotina, fica tão fácil que daí você escolhe outra coisa. Agora eu vou focar nisso. Já que isso virou rotina, vou focar em outra coisa. Beleza, virou rotina também. Daqui a pouco, todas essas atividades que são importantes aí para a nossa manutenção da saúde vão estar fazendo parte do seu rotina, dia a dia sem dor, sem sofrimento. Já vai fazer parte da rotina, né? É a reeducação, né? Então, assim, é justamente colocar isso na rotina e fazer com que aconteça, que isso vire um hábito, né? Porque inclusive para os nossos filhos é bom isso, né? Porque eles vão se espelhar na gente, né? E eu acho muito importante, assim, quando a gente consegue deixar de herança para eles esse amor pelo nosso corpo. Porque o nosso corpo é um bem tão grande que a gente tem, a nossa saúde é tudo, é o que nos mantém vivos, né? Então, quando a gente consegue ensinar para eles, através do exemplo, de que é possível se cuidar, que é possível fazer uma atividade física, é possível fazer uma suplementação e que isso vai trazer um benefício grande na nossa vida, de que a alimentação saudável não é um bicho de sete cabeças, e sim é gostoso, é prazeroso e é possível, né? A gente tem que mudar o nosso olhar para isso, né? Porque muitas vezes a gente, ai meu Deus, agora eu vou ter que fazer dieta, eu vou ter que me alimentar bem. Gente, isso tinha que ser algo assim, normal e tipo assim, e esporádico você ir lá comer um hambúrguer ou isso, aquilo, aquele outro, né? Justamente, há uma troca, né? Porque assim, hoje a maioria das pessoas faz o contrário. Eu me alimento bem um dia e 6 dias das semanas eu enfio o pé na jaca, né? Então, deveria ser o contrário. Eu me alimento bem, né? 80% do tempo, 20% do tempo eu, né? Não quer dizer que você, não vou nunca mais comer um hambúrguer, não vou nunca mais, não é isso. Até porque a gente tem vida social. Exato, tomar um vinho. Tomar um vinho, alguma coisa assim, né? Não é isso. Mas se você conseguir fazer na maioria do teu tempo uma alimentação saudável, uma suplementação, um cuidado com uma atividade física, você conseguir fazer isso, com certeza isso mais pra frente vai influenciar muito grande. E muito, né? Vai ter um reflexo muito até grande. Porque o nosso mundo ele tá doente, né? As pessoas estão muito doentes e a gente precisa, e é nossa obrigação e dever mudar isso através dos nossos filhos. A gente tem esse poder nas nossas mãos, né? Então, esse PodNutri, esse podcast, todo esse projeto também é para isso, né? É para trazer para vocês todo esse entendimento de que a gente pode, através dos nossos filhos, mudar o nosso conceito de saúde, né? A gente pode se alimentar melhor, a gente pode fazer uma suplementação e usar muito menos medicações. Tudo, a gente pode que com orientação. Tudo com orientação, né? Então, exatamente. Sempre buscar essa orientação, porque não é simplesmente a gente tá falando aqui, exato, daí, assim, não, agora vou lá na farmácia comprar e vou sair comprando tudo, né? Tudo quanto é coisa. Não, precisa ter uma orientação para isso. E esse é o objetivo desse momento também. Explicar assim, a importância, mas saber que você precisa de uma orientação para que exato, e assim, quando o paciente me busca e eu tenho dúvida em questão de suplementação, eu busco a farmácia. Eu converso primeiro com eles, para daí a gente ver, dá para fazer isso não dá, assim é melhor, assim não. E aí eu passo para o paciente a prescrição que vai melhor encaixar para a individualidade daquele paciente. Então, é importantíssima a importância de troca, ter esse apoio multiprofissional, essa troca é magnífica. Essa individualização, né? Tem isso também, porque senão a gente entra o que é bom pro teu filho, é bom pro meu filho, é bom pro filho
não é assim. Então, essa também é uma outra vantagem dessas trocas, porque você consegue individualizar, além da questão né, de formas farmacêuticas diferentes, sem conservantes e tudo mais, sem açúcar, né? Além dessa possibilidade, você ainda tem a individualização, porque cada criança, às vezes, também, por mais que seja preconizado de 400 unidades, né? Vai ter uma hora em que talvez essa dosagem para tal caso não seja tão o essencial, precisa, né? Então, ou até menos, né? Exato, então você tem essa possibilidade. É por isso que a gente reforça a questão da orientação, justamente por isso. Porque nem todo mundo, a dose de manutenção vai ser 1.000 unidades por dia. Por dia, exato. Né? Talvez a gente, cada metabolismo é um metabolismo, vai reagir cada de uma forma, né? é né? Então, chamar um pouco a atenção para isso também, porque além de chamar a atenção, ver a importância disso, né? De ser individualizado, de você ter essa orientação. Ainda mais hoje no mundo da internet, em que a gente acaba vendo várias pessoas fazendo coisas diferentes. Aí acha que é para todo mundo. E acha que é para todo mundo. E no meio da maternidade mesmo, acontece uma coisa muito grande que é a comparação. Né? Sim. Então, não se compare, não compare o seu filho com o filho da fulana, com o da ciclana. Cada ser é individual, né? E a gente precisa olhar para esse indivíduo de forma única, para daí oferecer para ele o que realmente é necessário para o bom desenvolvimento, né? De todo um organismo completo aí, Com né? certeza. E a gente finaliza aqui, né, pessoal? Eu fico muito feliz em ter trazido esse tema de grande importância, de grande valia para vocês, que eu tenho certeza que enriqueceu e vai enriquecer a vida de vocês muito, tá? Lu, muitíssimo obrigada, né, por ter aceitado o convite, por fazer parte de toda essa jornada aí do Pod Nutri. Projeto lindo que vai dar, já tá dando, né, super Lu? certo. Eu que sou grata por, né, ter me chamado aqui. E, claro, se alguém ficar com alguma dúvida também, pode através pode mandar da Tainá, pra gente, ou da farmácia, a gente está à disposição. Eu vou também depois deixar aqui embaixo do vídeo, vai estar o link do Instagram da farmácia da Deon, tá? Para vocês conhecerem o Instagram deles, conhecer todos os trabalhos que eles fazem, porque não é só via de manipulação, tem tudo que é tipo de coisa, via, né? Parte tópica, oral, né? cabelo, então... unha, é tudo, né? Então, bem, isso. É muito legal vocês conhecerem o trabalho deles também. E é isso aí, pessoal. A gente tá muito grata aí por esse momento. Foi um momento muito gostoso, né? De conversa. Sim. E esperamos que, né, a gente tenha conseguido levar quem sabe essa outro dia a gente vem com outro conteúdo também. Tema, porque bem tem legal, bastante porque tem coisa. muita coisa, né? E eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam aí no canal, porque daí vocês vão receber sempre em primeira mão os vídeos, os episódios, tá? Ativa o sininho e até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.